está acompanhando o programa Diplomacia, que acontece excepcionalmente aqui no Itamaraty. Nosso convidado é o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim. Ministro, uma das marcas da política internacional do governo Lula foi priorizar o multipolarismo. Nesse espectro se constituiu o BRICS, né? A reunião de Brasil, Rússia, Índia e China, e também o IBAS, né? Índia, Brasil e África do Sul. Que logros foram possíveis a partir desta articulação internacional? Bem, eu até acrescentaria outras iniciativas, como a da ASPA, né, que é a cúpula entre os países árabes e a América do Sul. Correto. E também a cúpula que existe agora entre os países africanos e a América do Sul, também dentro desse contexto. E a própria integração sul-americana também se insere nesse Essa nós aguardamos para outro bloco. Tá bom, também, mas eu quero só dizer que tudo isso faz parte dessa visão de um mundo multipolar. Por que o mundo multipolar? Porque o mundo onde haja vários centros de poder tende a ter mais equilíbrio, dá mais oportunidade a todos. É um pouco como no processo político interno. Se você tiver apenas uma força, um centro de poder, mesmo que formalmente você tenha a democracia, na prática aquele centro de poder vai acabar ditando o que os demais têm que fazer. E na política internacional é mais ou menos a mesma coisa. Então a multipolaridade, eu costumo distinguir a multipolaridade do multilateralismo. O multilateralismo é a forma jurídica, a normativa. A multipolaridade é o fato real de você ter vários centros de poder. Então nós estamos, ao fazer tomar essas iniciativas que você mencionou, nós estamos contribuindo para que haja essa difusão maior dos centros de poder, contribuindo para que haja coligações de geometria variável, vamos dizer assim, como é uma expressão francesa, e com isso estamos ajudando o mundo a não ficar dependente de um pensamento único. Agora, em alguns momentos em que o Brasil procurou ter uma posição comum, quer seja do BRICS, quer seja do IBAS, nos grandes fóruns internacionais, não foi possível um consenso, né? Questão, por exemplo, das negociações em torno da Organização Mundial do Comércio. China tomou uma posição que não era exatamente a brasileira. Falta azeitar um pouco esse consenso? Olha, bom, obviamente você não está procurando uma identidade absoluta. São coligações, são fóruns em que você discute, mas primeiro que sim, eu acho que o próprio IBAS colaborou muito para a formação do G20 da OMC, que teve um papel muito grande em mudar o eixo das negociações, porque o eixo das negociações era Estados Unidos e União Europeia. Quando muito entravam Canadá e Japão, países em desenvolvimento vinham lá atrás. Hoje em dia mudou totalmente. Então hoje em dia, quando se falava há mais tempo, eles chamavam de Quad, não de G4, era Estados Unidos, União Europeia, Canadá e Japão. Agora, se você falar em G4, como frequentemente se falou no caso específico da OMC, era Estados Unidos, União Europeia, Índia e Brasil. A China, na realidade, demorou um pouquinho mais a chegar, porque a China é nova na OMC. Hoje em dia, mesmo em Genebra, os países que, digamos, têm uma influência maior é um novo G5, que toda hora cria um G, né? É um G5 que são esses 4 que eu mencionei, mais a China. Então, isso mudou totalmente o panorama das negociações. Agora, isso não quer dizer que você tem que concordar no detalhe, né? Há questões que são mais difíceis para nós, outras são mais difíceis para eles, questões que são mais importantes para um ou para o outro. Mas eu não diria que houve essa divergência tão grande entre Brasil e China, não. Em julho de 2008, havia 2 problemas principais, na minha opinião. Um problema da Índia, que era um problema da importação de alimentos, que como eles têm uma agricultura familiar muito frágil e não muito competitiva, eles eram muito cuidadosos com isso. Mas nós poderíamos ter encontrado uma solução para isso, e nos dedicamos durante os 6 meses seguintes a encontrar uma solução para isso, porque o Brasil não tinha um problema em resolver essa questão de maneira adequada. O que realmente não deixou que houvesse uma conclusão naquele momento foi uma posição muito extremada dos Estados Unidos em querer, eu digo que é dos Estados Unidos, porque posso te explicar, em querer ter ganhos adicionais na parte industrial. Eu digo que é extremada pelo seguinte, o país que mais, o grupo, melhor dizendo, que mais queria resultados na área industrial era a União Europeia, e ela considerou a nossa oferta satisfatória. Olha, se a União Europeia considerou satisfatória, ela tinha que ser satisfatória para os Estados Unidos. É que eles ficaram colocando ênfase em pontos muito específicos e perderam de vista o global. Resultado,
Se nós tivéssemos terminado a rodada, teríamos ajudado a economia mundial a se recuperar, inclusive a norte-americana, a se recuperar mais rapidamente. Mas eu tenho certeza que isso ainda vai ser retomado. É porque o Brasil é apontado como o grande vilão, por exemplo, do que chama o fracasso de Cancún nas negociações. Não, mas aquele fracasso, gente, ainda bem que houve um fracasso. Não, por isso que eu coloquei na perspectiva deles. Ainda bem que houve fracasso na perspectiva deles, mas eles mesmos compreendem hoje perfeitamente, quer dizer, eu já contei essa história 1000 vezes, mas eu realmente logo que terminou Cancún, os líderes dos países ricos, sobretudo o Bob Zoellick, que depois se tornou meu bom amigo, fez um artigo criticando era um artigo no Financial Times em que o nome do Brasil aparecia 5 vezes, naturalmente, de forma crítica. Passados alguns meses, ele me telefonou, ele não queria admitir a existência do G20, do nosso G20, mas ele telefonou e disse, olha, Celso, quem sabe a gente tem aqui uma maneira, e começou a trabalhar da maneira que nós queríamos que trabalhasse, e trabalhamos juntos em vários momentos. Aliás, o Brasil trabalhou junto com os Estados Unidos nesse período, logo em seguida, chegou-se... Eu não vou entrar aqui nos detalhes da rodada, porque é uma coisa muito enfadonha, mas enfim, conseguimos, por exemplo, acertar o princípio da eliminação dos subsídios de exportação, que era uma coisa que a União Europeia não queria aceitar, enfim, acertar princípios relativos à abertura de mercado agrícola, que a União Europeia não queria aceitar, e no final é que houve esse desvio, eu diria, da posição norte-americana para se tornar excessivamente demandante em matéria industrial, quando nós já tínhamos feito concessões que eram consideradas satisfatórias, como eu disse, por todos os demais países desenvolvidos, portanto, tinham que ser satisfatórias também para os Estados Unidos. Qual é a expectativa brasileira em relação tanto ao IBAS quanto ao BRICS, em termos de futuro? Uma união aduaneira ou ficaríamos só no fórum político? Olha, eu acho que o BRICS é uma coisa mais ampla, é muito difícil você pensar numa união aduaneira que a curto prazo, médio prazo, e eu diria até no longo prazo, talvez no longuíssimo, não sei, que reúna a Rússia, a China, Índia e Brasil. Eu acho muito... São parceiros muito diferentes. Muito diferentes, muito grandes, são economias que ainda operam de maneira diferente, né? No caso a Rússia mudou muito nos últimos 20 anos, mas tem as marcas ainda do regime anterior, certa oligopolização da economia. A China tem também o fato de ser uma economia centralizada, enfim, é muito diferente. Agora, onde sim eu acho que pode haver uma perspectiva, no sentido que você está falando, é entre Índia, Brasil e África do Sul. E na realidade já começou a haver, porque nós já temos um acordo preferencial com a Índia e temos um acordo preferencial não só com a África do Sul, mas com a região. Austral. Com a África Austral. E eu creio que também Índia e África Austral, a SADC, não é nem a SADC, é a SACU, que é mais restrito um pouquinho, está fazendo a mesma coisa. Então nós já tivemos uma reunião para ter uma discussão ainda muito genérica sobre a possibilidade de uma grande área de comércio preferencial, que pode chegar a livre comércio, envolvendo Índia, SACU e Mercosul. Está ainda no começo, mas eu queria também chamar a sua atenção para o fato de que agora, em paralelo, acho que 2 dias antes da reunião do Mercosul em Foz do Iguaçu, nós vamos assinar algo muito importante, que é um acordo do Sistema Geral de Preferências Comerciais entre países em desenvolvimento. Porque nós não estamos parados, a rodada de Doha não está avançando, mas os países de desenvolvimento estão trabalhando. Claro, não tem o mesmo significado, a mesma amplitude, mas eu acho que isso vai contribuir também para nós seguirmos diversificando o nosso comércio nessa linha sul-sul, que não nega, de maneira alguma, o interesse com o norte. Em linhas gerais, assim, rapidamente, o que prevê esse acordo? Prevê uma margem de preferência, creio que da ordem de 30% para um certo número de produtos. Então, ele nem abrange todos os produtos, nem traz a zero as tarifas. Mas uma margem de preferência de 30%, muitas vezes, é o que faz a diferença para você ser competitivo no mercado. Já que nós estamos falando de África, uma outra marca da política internacional brasileira foi uma maior presença em países africanos, alguns sem relações culturais ou outros sem maiores expressões econômicas. E isso foi fruto de muita crítica, inclusive no parlamento, que alguns parlamentares colocando que o Brasil estava abrindo embaixadas assim como metralhadora giratória, sem um critério. Qual foi a estratégia brasileira na África? Depende, primeiro, com relação a essa crítica, né? Depende do paradigma que você toma. Se você tomar o paradigma de um pequeno país, pode ser. Se você tomar o paradigma
seja dos países que são hoje membros permanentes do Conselho de Segurança, seja dos BRICS, por exemplo, para pegar alguns países de expressão, você vai ver que o nosso número de embaixadas não é tão grande assim. Provavelmente é menor do que deles todos. Então, é porque no Brasil a gente gosta de pensar pequeno e achar que você só vai ter relações com determinados países. Então, segundo, mesmo em termos de mercado, eu acho que muitas vezes vemos as coisas de uma maneira equivocada. Vamos tomar o exemplo dos Estados Unidos, um grande país, né? Olha, para eles, quando você vê o interesse que eles têm, por exemplo, no mercado de alimentos em Cuba e brigam lá contra o embargo, você diz, mas Cuba é tão importante assim para os Estados Unidos? É importante, quer dizer, você não cuida só dos bilhões, você chega aos bilhões através dos milhões e dos mil, né? Então, eu acho que isso já diria muita coisa. Segundo que a afinidade cultural, eu acho que é difícil você separar quais os países com que a gente tem mais afinidade ou menos. Eu acho que você não pode dizer só porque fala português que tem afinidade. Tem muitos países aqui, por exemplo, nós não tínhamos embaixada no Benin. E o Benin talvez tenha sido o país que, pelo menos no século XIX, que mais escravos vieram ao Brasil. Tem uma casa do Benin na Bahia, né? Tem ex-escravos brasileiros que migraram de volta para o Benin, para o Togo, para a Gana, para a Nigéria. Então são países que eu visitei, aliás, o presidente Lula visitou também. Então, nós temos muitas relações com eles. Nós temos também um interesse nos fóruns internacionais. Você pega um pequeno país como o Malawi, por exemplo, frequentemente tem sido o líder dos países de menor desenvolvimento relativo. E para nós é importante ter uma interlocução com esses países quando você está discutindo um assunto no OMC, quando você está discutindo um assunto na UNCTAD, quando você está discutindo um assunto até na ONU. Então, eu acho que essa visão é uma visão muito estreita. Eu acho que, na realidade, nós temos poucas embaixadas na África. Com todas as embaixadas que nós fizemos, espero que o meu sucessor continue esse processo, porque, no limite, nós deveríamos ter em todos, né? Eu vou lhe dar um outro exemplo. Quando nós fizemos aqui, é um país africano e árabe ao mesmo tempo, quando nós fizemos aqui a cúpula dos países árabes com a América do Sul, o presidente de um dos países que veio, que é ao mesmo tempo árabe e africano, ele veio porque é árabe, ele chegou aqui comentando a presença de empresas brasileiras lá e como devia ser reforçada. Já havia empresas. Então essa visão é uma visão muito estreita. Frequentemente são empresas brasileiras até que nos pedem. Eu, por exemplo, não pensava em abrir imediatamente, né? Porque tudo é um processo gradual. Aí na África, nos países árabes, eu não pensava abrir imediatamente em Omã. Iria abrir mais cedo ou mais tarde, mas não iria abrir logo, como não abri ainda no Bahrein, né? Porque também não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Veio uma empresa brasileira e disse, por favor, abra uma embaixada lá, porque isso é importante para nós. Catar. No dia que eu cheguei no Catar, desembarquei do avião, no mesmo dia, não posso nem atribuir uma relação de causa e efeito, mas isso mostra um sentido geral. No mesmo dia estava desembarcando, se eu não me engano, a Marco Polo com a Volkswagen lá para vender 500 ônibus, que é praticamente toda a frota do Catar. Então eu acho, olha, com a África é hoje o nosso... ela figuraria como o nosso quarto cliente se fosse um país só, claro, artifício você pode dizer, mas a pessoa comum, ou mesmo uma pessoa, digamos, informada, mas que não se detenha nas estatísticas, não imaginaria que a África hoje compra mais do Brasil do que a Alemanha e do que o Japão. Eu acho que isso tudo é relativo, sem falar nos aspectos políticos, nos aspectos históricos, nos aspectos culturais que você lembrou e que são muito amplos. Agora, o governo Lula termina sem resolver um contencioso, que é o reconhecimento da República Saharaui. O que impede o reconhecimento, já que 80 e tantas outras nações já o fizeram? Olha, essa é uma questão muito complexa. Eu fui embaixador nas Nações Unidas e vejo que ali tem que encontrar uma solução que seja pacífica, que seja aceita por todos, porque senão você, em vez de resolver o problema, você está agravando. Nós sempre temos apoiado os vários planos que as Nações Unidas têm feito. Houve no momento em que se chegou a ter um plano, inclusive, de um referendo, que acabou não ocorrendo, porque o problema lá é o seguinte, quando você define os eleitores, você já definiu o resultado do referendo. Então não se conseguiu definir quem eram os eleitores. Então, é uma situação muito complexa, que envolve outros países também, amigos nossos, como a Argélia, o Marrocos, e nós temos que ser muito cuidadosos nisso. Eu diria a você, por exemplo, é uma coisa curiosa, porque por um lado a União Africana reconhece a República Saharaui, por outro lado a Liga Árabe não tem a República Saharaui e tem o Marrocos. Então é uma situação delicada que a gente tem que tratar com muito cuidado. E qual é a perspectiva que o senhor vê a médio prazo? Olha, esses fatos que eu estou te falando das Nações Unidas passaram há quase 15 anos, de modo que ali, eu não sei exatamente, não quero aqui
dar uma solução mágica, porque não tem solução mágica. Tá. O tempo vai dizer o que será. A gente faz mais uma pausa, ministro, e no próximo bloco nós vamos conversar de integração latino-americana e você vê um pouco mais de imagens da Ilha da Madeira e de Lisboa. A gente volta em um minuto.